Olá, eu me chamo Júlio Oliveira e você está no Narrativamente. Hoje eu vou falar de uma obra que você com certeza já ouviu falar, que é The Walking Dead. Mas caso você tenha passado os últimos 20 anos em coma, não se preocupe, eu vou explicar um pouco como é essa história. The Walking Dead é muito famoso pelo seriado, que está no ar até hoje, se eu não me engano, mas nasceu mesmo nos quadrinhos. Em 2003, o Robert Kirkman criou essa história e ela durou até 2019. Foram 193 edições e fez muito sucesso e angariou vários prêmios. Eu li as 6 primeiras edições, que são lançadas num compilado aqui no Brasil, e vou dizer aqui as minhas impressões. Mas antes, vamos entender do que fala The Walking Dead. Rick Grimes era um policial numa cidade pacata, que por acaso entra em um confronto com um bandido fugitivo e ele acaba sendo baleado. Rick então acorda do coma e quando ele vê, o mundo inteiro está virado de cabeça para baixo. Os mortos voltaram à vida e tentam matar os vivos para se tornarem mortos. Ou, enfim, você entendeu. Rick então tem que fugir, sobreviver, encontrar a sua família e o mais difícil, lidar com outros humanos. E aí é que entra o tema central do The Walking Dead. Apesar de todo o cenário pós-apocalíptico, dos monstros, do flerte com o gênero de terror e do horror também, o grande foco, tanto da série como dos quadrinhos, são as relações humanas em ambientes extremos. Ou seja, quando você estiver lendo The Walking Dead, e eu recomendo porque o quadrinho é melhor do que a série, não esteja esperando grandes sequências de ação, batalhas épicas, ou a sobrevivência do mais forte. Não é um documentário da Discovery. The Walking Dead tá mais pra um Big Brother pós-apocalíptico, e eu falo isso de maneira boa. Eu sempre ficava me perguntando qual é a graça de um reality show como Big Brother. Quer dizer, tudo bem que tem um objetivo bem definido, que é aquele milhão, é legal ver as pessoas brigando entre elas, só que eu sempre achava meio sem sentido. Só que, acompanhando The Walking Dead, eu vejo uma situação parecida. Você não tem um objetivo definido para os personagens, porque a proposta de The Walking Dead não é achar a cura, a proposta de The Walking Dead é acompanhar Rick Grimes e a família dele ao longo dos anos, então é um épico, e não tem um objetivo fixo, é a sobrevivência pela sobrevivência. E eu penso, ok, essa história vai ser muito sem graça, só que não é. Exatamente porque cada personagem é crível. Você vê o Jim e com poucas palavras você entende quem ele é. Você vê o Dale e entende também. Você vê a Lori, que é a esposa do Rick, e você entende. Todos eles têm conflitos internos, externos, e o choque entre esses personagens, a relação deles é uma coisa maravilhosa. Então você se vê mais tenso com os diálogos entre esses personagens do que com as situações com os zumbis. Os zumbis, quando eles aparecem, de fato eles movem a trama pra frente, eles trazem mortes, eles trazem tragédias, mas essas tragédias são apenas impulsionadores para as relações sociais. Como você vai se comportar diante da maior tragédia da sua vida? Como você vai se comportar diante da perda? Como você vai se comportar diante de uma pessoa que discorda da sua metodologia para encontrar a paz? Todos ali têm os mesmos objetivos, mas os meios são completamente diferentes e os conflitos nascem disso. É um estudo humano muito interessante, também é muito divertido de se acompanhar. Mesmo sendo muito pesado, com muita violência, muita tensão emocional, é uma obra que você fica empolgado, você fica pensando, como é que ele vai fazer para sair dessa situação? O tempo inteiro você se vê torcendo por alguns personagens, odiando outros, mas assim, a vida é desse jeito mesmo. Você vai para a faculdade e tem aquela galera que você detesta, tem os seus amigos, e ainda assim você tem que dar um jeito de conviver com todos, principalmente com quem você não gosta. The Walking Dead traz muito disso. Já fica aqui a grande recomendação. Mesmo se você não gostar de histórias de zumbi, por causa do zumbi em si, da monstruosidade, do terror, The Walking Dead vale enquanto um grande estudo de sociedades. Tem aquelas histórias que são estudos de personagem, como Taxi Driver, Coringa, entre outros. The Walking Dead entra como um estudo de sociedade. Ainda que tenha um enfoque no Rick Grimes, nas mudanças dele, tem todo um universo em volta dele, várias comunidades diferentes. É muito interessante. Os choques de ideias, ideologias, ações, isso acontece o tempo inteiro. E a história é muito divertida de ler, é muito empolgante. E, de verdade, eu acho que eu estou oficialmente viciado. Então é isso, pessoal. Agradeço muito por você ter me acompanhado até aqui. Nos vemos em breve. Siga-me no Instagram, narrativa.mente. E é isso. Um abraço, tudo de bom e sobreviva.